Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências no YouTube. Hoje eu estou aqui para dar apenas uma palhinha do que nós vamos ter daqui uns dias aqui no canal, uma programação que nós estamos fazendo especial para entendermos um pouco mais de todos os tratamentos que estão sendo usados no tratamento da Covid-19. Eu vou compartilhar uma tela com você para você poder visualizar melhor um pouquinho dessa programação que nós estamos preparando com todo carinho para você aqui no nosso canal. Bom, o nome desta série será Tratamentos Disponíveis para a Covid-19. Os tratamentos que nós temos hoje, disponível. Infelizmente ainda não temos uma vacina e não temos um tratamento específico para esse vírus. Mas existem alguns tratamentos que estão acontecendo e nós vamos falar um pouquinho sobre a efetividade desses tratamentos, juntamente com a segurança desses tratamentos para o paciente que contrai uma doença dessa, ou até mesmo prevenção, como se está falando, utilizando algumas drogas aí para tentar prevenir o contágio do coronavírus. Então, para você ter uma noção, nós vamos trabalhar esses temas que estão aí na tela. Nós vamos começar agora, no dia 9/7, falando um pouquinho sobre a ivermectina. Alguns me dizem que a ivermectina é a droga do momento, é o fármaco do momento, né? Tá bombando mais do que a hidroxicloroquina. Bom, vamos ver, o que os estudos científicos têm a nos mostrar dela, qual é a real efetividade desse fármaco, se de fato, como estão dizendo, ela seria um fármaco para não apenas tratar a doença, mas prevenir a doença. E se de fato valeria a pena fazer o uso em massa desse medicamento para prevenir essa doença tão grave que nós estamos enfrentando. Mas além da ivermectina, nós vamos falar também dos anticoagulantes, como você está vendo aqui, dexametasona, zinco e as vitaminas A, D e a própria vitamina C também, nós devemos colocar aqui no dia, a hidroxicloroquina, o grande fármaco, a grande discussão, os antivirais, e lá no finalzinho, para encerrar esta série de tratamentos, nós vamos falar sobre a vacina. Deixei a vacina para o fim, exatamente porque ainda estamos começando as fases de testes, tanto da vacina chinesa quanto da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Então, a gente tem um espaço aí, talvez lá no final, a gente já tem alguns resultados e aí já dá para a gente discutir melhor sobre elas. Mas, enfim, nós vamos discutir, fazer esta série em 7 capítulos, a cada quinta-feira, sempre às 19h30. A gente vai antecipar um pouquinho, nós temos feito lives sempre às 20 horas, mas nós vamos antecipar um pouquinho para ficar mais cedo, para ficar mais tranquilo também, para terminar mais cedo. E nós vamos fazer, então, já a partir da próxima live, no dia 9, às 19h30, começando aí com a droga do momento, com o fármaco do momento, a ivermectina, para a gente entender um pouco melhor. Lembrando que, antes de começarmos, só para uma rápida explicação, antes de iniciarmos a série, aproveitando aqui o momento, que nenhum desses fármacos que a gente está falando aqui, que tem atividade antiviral, por exemplo, como afirma-se que tem, é o caso da ivermectina, da hidroxicloroquina e de alguns antivirais, foram desenvolvidos para o coronavírus. Foram desenvolvidos para tratar a Covid-19 e o SARS-CoV-2. E, na verdade, o que a gente tem é um reposicionamento de medicamentos. E eu vou explicar isso rapidamente. O que significa isso rapidamente? Bom, para começar, a ivermectina é uma droga da década de 70, A hidroxicloroquina é uma droga da década de 30, 40, lá da Segunda Guerra Mundial, ok? E os outros fármacos também são antigos, dexametasona, vários antivirais que a gente está usando, que muitos deles foram desenvolvidos, inclusive, devido ao HIV, o surgimento do HIV, lá nos anos 80 e 90, E, então, esses fármacos eles estão sendo reposicionados no sentido de
utilizá-los agora para tratar a COVID. Como é que acontece isso? Bom, rapidamente aqui para você entender como é que um fármaco é construído, vamos dizer assim, vamos usar essa linguagem. Como é que um fármaco é desenvolvido? Tudo começa com estudos in vitro, células, só células, e uma vez mostrando efetividade naquelas células, ele passa para estudos em animais experimentais. Mostrando efetividade e razoável segurança, ele vem para os estudos clínicos, que são divididos, a gente pode dividi-los em 4 fases. Fase 1 é a fase de segurança, é aquela fase em que só pessoas saudáveis irão utilizar esse medicamento, para saber se ele de fato é seguro, se eu posso oferecê-lo à população. Então, ninguém doente, só pessoas saudáveis usarão. Uma vez demonstrando segurança, ele passa para a fase de verificação da sua efetividade. Ele de fato é seguro para tratar, efetivo para tratar aquela doença? Se sim, vamos então para a fase 3, são os grandes estudos, os estudos de preferência multicêntricos, realizados em muitos lugares diferentes, para testar várias populações, expô-las a esse medicamento, certo? E aí nós vamos ter, então, uma noção de que se eu posso ou não liberar esse fármaco para a população, para o mercado, para a comunidade. Uma vez liberado, ele entra na fase 4, é após a aprovação do medicamento, né? Então, ele vai ser acompanhado de perto para saber se novos resultados surgirão, tanto efeitos colaterais quanto efetividade. E aí, quando a gente fala de desenvolver um fármaco do zero até chegar na fase 4, são muitos anos. É muito tempo, vai muitos e muitos anos, ok? E isso faz com que, no momento, a gente não tenha tempo para isso, né? A gente está acelerando aí o máximo, então a gente parte para aqueles fármacos que já existem, que já passaram pelos estudos in vitro, que já passaram pelos estudos em animais, que já estão no mercado, é o caso da ivermectina, é o caso da hidroxicloroquina, é o caso dos antivirais que aí estão, dos próprios corticoides que estão sendo usados, e a gente já vai logo para a fase de efetividade, segurança, né? Porque muitas vezes pode ter que mudar a dose, então tem que saber se aquela nova dose, por exemplo, vai ser segura, e efetividade para saber se de fato ele combate, no momento, o coronavírus, né? Então, esses fármacos eles estão passando por um processo de reposicionamento. A gente tem no caso aí, um medicamento utilizado para malária, né, e para doenças autoimunes, que é a hidroxicloroquina, que está sendo reposicionada no tratamento da COVID-19, e a gente tem um antiparasitário, que é a ivermectina, também sendo reposicionada para o tratamento da COVID-19. Além dos antivirais, que embora o corona seja um vírus, os antivirais que a gente tem não são para ele, são para, por exemplo, HIV, certo? Então a gente está tentando reposicionar, mas para isso não é simplesmente pegar aqui e colocar aqui, porque vai funcionar. Não, tem que ter testes de segurança, efetividade. A segurança muitas vezes já está avaliada, então precisamos passar para a efetividade. E grandes estudos são necessários para avaliar isso daí. Mas avalia a segurança também, porque pode ter que ter alterações de dose, de frequência de dose, etc. Então, muitas vezes é até interessante para os laboratórios farmacêuticos, né? Às vezes você pega um fármaco que está lá esquecido, certo? Que ficou esquecido da população, já tem outros fármacos melhores, mais modernos, aquele fármaco, teoricamente, já deu o que tinha que dar, e de repente ele é reposicionado, já pensou? Muda. Então isso envolve também muitos interesses, né? De reposicionar um fármaco para COVID-19 hoje, para tratar a COVID, olha, eu vou dizer para vocês, seria um grande negócio. Imagine um fármaco que já ficou para trás, que já foi esquecido, né? E existem outros fármacos melhores e, de repente, surge a COVID-19. E, de repente, esse fármaco é promissor para a COVID-19. Então, neste caso, né, a gente teria aí um ganho muito grande. Inclusive, estou falando mesmo de ganhos financeiros, econômicos.
Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que ir devagar, né? Porque pode ser que muitos interesses estejam por trás do reposicionamento de um determinado medicamento. A gente precisa ficar esperto e ver o que a ciência nos mostra, o que os estudos científicos nos mostram para saber se de fato funciona, ou só estão nos dizendo que funcionam porque querem nos vender também alguma coisa. Lembre-se que existe, volto a dizer, muitos interesses comerciais e econômicos por trás de tudo isso. E, infelizmente, né? Por um lado, felizmente, porque podemos reposicionar fármacos. Mas o reposicionamento tem que ser muito bem feito e tem que garantir à população e aos seus usuários que, de fato, o fármaco funciona e que, de fato, o fármaco é seguro para o indivíduo, para a população. Pode usar tranquilo, porque é efetivo e é seguro. Se isso for feito, se isso for comprovado, nenhum problema, ok? Agora, se estão querendo apenas reposicionar um fármaco, dizendo que ele é bom, por interesses comerciais, por interesses de grandes empresas, aí a população é que vai acabar pagando o preço. Então a gente quer discutir tudo isso, né? Saber se de fato esses reposicionamentos mostram duas coisas básicas no tratamento da Covid-19. E quais são essas duas coisas? Segurança e efetividade. Então, se você estiver a fim de discutir esse assunto, de acompanhar, eu te convido, inscreve-se aí no canal, deixa o seu like, liga o sininho, porque você pode esquecer, porque a nossa vida é muito corrida. Então liga o sininho aí, porque toda quinta-feira, às quintas-feiras à noite, sempre às 19h30, já começando agora no dia 9, nós teremos um episódio desta série Tratamentos disponíveis para a Covid-19. Te espero, não deixe de participar. E também passe para os outros, convide os outros a participar aqui conosco no canal Saúde e Evidências. Até lá, um grande abraço, pessoal.